Nosso assunto de hoje são as consequências sofridas pelo economista Marco Sintra no Twitter pelos ataques que fez às urnas eletrônicas. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, mais uma consequência para ele dessas postagens que ele fez sobre as urnas eletrônicas. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, decidiu encerrar o contrato que o partido tinha com ele, com o Marco Sintra, né? O Marco Sintra é filiado à Legenda e estava ganhando R$ 45 mil por mês para prestar consultoria na área tributária, né? O Marco Sintra, um dos maiores especialistas nessa área, e ele foi secretário da Receita Federal no governo de Jair Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa da Soraya Tronic, né, que concorreu à presidência pelo União Brasil. Então, ele tomou essa decisão, Luciano Bivar, depois que o economista atacou as urnas eletrônicas, ao levantar dúvidas, né, sobre vários fatos, sobre, por exemplo, os fatos de Lula ter obtido a totalidade dos votos em algumas urnas no Brasil. O mesmo aconteceu com Jair Bolsonaro, numa quantidade menor de urnas, mas aconteceu. Mas nas publicações, por exemplo, o economista divulgou a informação falsa de que não havia uma única urna em todo o país onde Bolsonaro tenha tido 100% dos votos. Não é verdade. Teve urnas em que o Bolsonaro teve 100% dos votos. Uma reportagem do jornal O Globo mostrou pelo menos 3 urnas onde ele teve 100% dos votos. Há explicações também para o Lula ter tido 100% dos votos em algumas urnas, porque são urnas que estavam, por exemplo, Megali, em aldeias indígenas, onde a gente sabe que há uma grande, uma enorme, né, divergência com as políticas do presidente Jair Bolsonaro para as áreas indígenas, né, para as terras indígenas. Então não tem algo assim, não é nossa, que absurdo, Lula teve ali muitos votos em algumas urnas até 100%. Em outras regiões, Bolsonaro teve também uma dianteira muito grande. Bom, enfim, o presidente do União Brasil disse que o Marco Sintra não fala pelo partido, que o partido já parabenizou o Tribunal Superior Eleitoral pelo resultado das eleições, pela realização das eleições impecáveis, e que, portanto, decidiu, diante disso, realmente não renovar. O economista Marco Sintra já teve a sua conta suspensa no Twitter, né? Essas postagens dele foram apagadas, e ele vai ter agora 48 horas para se explicar para a Polícia Federal. O Tribunal Superior Eleitoral está sendo bem implacável com esses discursos, Megali, que tentam levantar suspeitas sobre as eleições. Curiosamente, apenas só sobre a eleição, os votos de Bolsonaro, né? Ninguém levanta suspeitas sobre os votos no Tarcísio de Freitas, sobre os votos na Carla Zambelli, sobre votos no Eduardo Bolsonaro. Está todo mundo eleito, todo mundo vai ser empossado e ninguém tem dúvida disso. Coloca-se sempre a dúvida no presidente Bolsonaro e isso vai estimulando todas essas dúvidas e todos esses protestos que estão acontecendo no Brasil. Mas a verdade é que as eleições foram fiscalizadas, auditadas, estão aí, o resultado está dado, Lula toma posse em janeiro e as outras pessoas que estão atacando urnas aí vão ter que dar explicações, Megali. Houve vários casos, na verdade foram 147 exatamente casos de sessões eleitorais e fecharam com 100% de votos válidos, né, naturalmente, ou para Lula ou para Bolsonaro. A grande maioria para Lula. Mas houve também urnas que deram 100% dos votos para Bolsonaro. Por exemplo, na Venezuela, tão citada, né, na campanha, em 2 sessões da capital Caracas, a abstenção foi quase total, né? Os brasileiros de Caracas optaram por não votar. Mas aqueles que compareceram às urnas nessas 2 sessões votaram todos eles a favor de Bolsonaro, 100%. Em compensação, para a gente falar também de sessões aqui no exterior, Lula ganhou sozinho numa sessão que fica em Porto Iguaçu, na Argentina, e também ganhou em uma sessão que fica em Havana, em Cuba. Olha que interessante, né? Os 3 Agora não países teve mais... um voto contra ele, e aí ficou todo mundo curioso para saber quem foi. Eu acho, se não me Não, engano, isso em nenhuma outra urna que sessão. teve. Teve uma sessão que ele teve um voto contra, é verdade. Mas nessa aqui, ele teve todos. Quem terá sido, né? Mas olha que curioso, né, Mônica? Exatamente nos 3 países que ideologicamente mais fizeram parte da corrida eleitoral. A Venezuela, Argentina e Cuba. E aí não dá muito O, pra você tirar Megali, conclusões, eu porque... conversei com o professor Marco Sintra antes mesmo dele ter a conta suspeita, longamente por WhatsApp, por mensagens. Ele é uma pessoa muito elegante, suave, com quem eu converso há muito tempo. E ele falou, não, mas a estatística... Eu falei, professor,
existem questões que são de ciência política, ciências sociais. Ele falou: "O TSE deve explicação". Eu falei: "Como é que o TSE vai explicar cada voto de cada urna em cada localidade?". Quer dizer, você precisa ter um pouco de ciência política, ciências sociais, para entender por que que na Venezuela todo mundo votou no Bolsonaro. E por que que em Cuba quase todo mundo votou no Lula? Quer dizer, não é o TSE que tem que ficar explicando. Isso tem que ter cientista político, cientista social, estudioso, entendendo o contexto de cada região para saber por que que isso aconteceu, né? Ao TSE cabe dar segurança às urnas, e isso foi dado, né? Mas isso que você está dando é um exemplo mais acabado, né? Não precisa nem de um ser grande cientista social e político para entender por que que nessas urnas o resultado foi esse, né, E Megali? você não precisa ser um grande matemático também para entender que não faz sentido você realizar uma fraude nessas localidades. São muito poucos votos. Se você vai fazer uma fraude num país com 150 milhões de eleitores, você tem que pegar grandes sessões, grandes colégios com milhares de votos e acrescentar ali um cenzinho, duzentinhos a mais para o seu candidato de urna em urna. Agora você vai pegar essas urnazinhas em São Gabriel da Cachoeira, em que votam 25 pessoas, numa aldeia indígena no Maranhão, que tem 14 eleitores, nessa de Caracas. Não, vamos fraudar aqui a urna de Caracas. São 80 votos e a gente vai dar todos eles pro Lula. Na Venezuela, todos pro Lula. Isso não faz sentido. Sabe quanto representam essas 147 sessões eleitorais que deram 100% dos votos ou para Bolsonaro ou para Lula? 0,03% dos votos que Lula obteve. Não de todos os votos, tá? Dos votos que Lula obteve. Se a gente for levar em conta todos os votos, isso aqui vai dar algo em torno de 0,00 alguma coisa. É nada. É nada. Por que que alguém vai fazer esse trabalho de maluco, de fraudar uma eleição gigantesca em uma urna eleitoral que tem 25 votos? Um pouquinho de lógica também É, não faz mal. Não faz mal pra ninguém, né, Mônica? foi no mínimo uma infelicidade do professor, né? Porque de fato, e a reação do TSE, e eu nos bastidores sei, quer dizer, ela foi proporcional ao prestígio que o professor tem, né? Quer dizer, ao destaque público que ele tem. Não é um cidadão qualquer com uma duvidazinha, uma perguntinha, só quis perguntar. Ele não quis perguntar só, ele fez afirmações, inclusive, incorretas, né, dizendo que nenhuma urna tinha 100% de votos para Bolsonaro, e jogou isso no ar. Isso incendiou grupos bolsonaristas, porque eu acompanhei vários deles reproduzindo, né, colocando: o professor é famoso, o professor estudou em Harvard, né, só que ele é especialista em tributo, ele não é especialista em eleição, ele não é especialista em comportamento do eleitorado, ele não é especialista em estatísticas do eleitorado. Né? Ele sequer comparou com as eleições de 2018 para saber se isso é um fato normal, né? Se isso aconteceu em outras eleições. Então, quer dizer, de fato, o professor jogou assim a lama ao vento, né? E caiu um pouco nele agora e vai ter que dar explicações na Polícia Federal, Megali.